Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje falaremos sobre o clock do sistema. O clock, né, do inglês relógio, ele define o ritmo de funcionamento do microcontrolador. A gente pode associar ele como se fosse o batimento cardíaco do sistema, pois é nessa frequência de batimento que sincroniza a execução, que é realizado a execução das instruções da CPU, que é a CPU que é o cérebro, né? Ela comanda todos os registradores que a gente falou que são as ferramentas de trabalho, né? Então, essas operações feitas com os registradores são feitas com base na frequência do clock. Então, cada pulso de clock são feitas operações. Então, aqui a gente tem um exemplo. No ciclo 1, temos aqui busca, decodificação e execução. A busca é o que a gente passou que vai ser feito. Então, a gente passa lá as instruções de uma soma, por exemplo. E essa instrução de máquina é decodificada e passa para a CPU executar. Então, essa busca pode vir de uma memória, por exemplo, né? Vem de uma memória e vem para cá. Terminou essa execução 1, essa execução está pronta, né? Foi realizada. Então, vem uma nova busca da memória. Essa decodificação ela já foi decodificada e agora ela vai ser executada. E essa nova busca ela passou por uma etapa de decodificação. Então, essas operações são feitas em paralelo na arquitetura ARM. É isso que torna ele tão eficiente. Então, quando ali ó, a pilha está cheia, sempre vai tendo esse ciclo aqui. À medida que um pulso de clock é realizado, é feita a execução, a busca passa para a decodificação e uma nova busca vem do código. Quanto mais altas as frequências que a gente tem no ciclo de clock, mais rápido a gente vai conseguir fazer as operações, como leitura de dados da memória, cálculos, etc. Então, mas como que é feita essa frequência de clock, né? Então, tem duas fontes possíveis de oscilação. Tem a fonte externa, que são cristais, né? Esses cristais são osciladores naturais. Então, temos aqui na nossa Launchpad, temos um cristal externo, dois cristais externos, que é um de 24 MHz e um que é de 32 kHz. Eles têm uma imprecisão ali na oscilação de 20 partes por milhão, que é muito baixo. Tanto o low e o high, né? Aqui é low frequency e high, né? Então 24 MHz e 32 kHz. E também temos os osciladores internos, que é os que é utilizado quando a gente faz o reset no microcontrolador. Então o controlador faz o boot dele ali inicial, acabou de ligar e utiliza esse clock interno. Não podemos ver os cristais, até porque não é cristal, são feitos de maneiras elétricas, tanto por ser feito de maneira elétrica, eles têm um erro muito maior, né? Então, que 10 mil partes por milhão, comparado com a 20, né? Então, e o low aqui tem 50 mil partes por milhão, muito maior que 20 também. Então, nos próximos projetos, a gente inicia o nosso microcontrolador com a configuração para usar esse cristal externo. Esses osciladores internos eles requerem menos energia também que o oscilador externo e não podemos ver eles, né? Porque estão encapsulados aqui dentro do microcontrolador. Esses clocks de baixa velocidade, que esse LC aqui, tanto esse aqui como esse aqui, eles são utilizados pelo módulo RTC. Esse módulo RTC ele registra a passagem de tempo no microcontrolador de maneira que gaste o mínimo de energia possível, sendo possível, tipo, mesmo
que o microcontrolador esteja desligado, ele mantenha esse tempo contando. Então, vamos ligar eu quero que o microcontrolador seja programado para ligar às 3 da madrugada e realizar tal processo. Então, você consegue fazer isso mantendo ali o microcontrolador no modo de baixa energia, né, standby ali, e esse módulo que faz isso. E ele consegue manter esse menor gasto de energia utilizando esses cristais de menor frequência. E como é que a gente chega de 24 MHz para 170, que é o nominal do microcontrolador? É aí que entra o PLL, que é Phase Locked Loop. O que ele é? Ele combina um oscilador controlado por tensão, e esse oscilador ele acompanha a frequência do cristal. Então, por isso que é phase locked, ele é travado na frequência do cristal. Então, por mais que ele oscile mais aqui, ele vai ter que estar sincronizado, pelo menos uma parte vai ter que estar sincronizada com o cristal, para ele garantir a mesma precisão do cristal. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Então, vamos supor que, vamos pegar, coloca aqui assim. Vamos supor que esse é o cristal. Aí o PLL ele sincroniza aqui, né? Ele oscila bem mais rápido, mas está sincronizado aqui, ó. O desenho não ajudou muito. Vamos fazer aqui. Então ele vem aqui, aqui. Então ele está sincronizado, tá vendo? Ele oscila bem mais, mas ele garante a mesma frequência, garante a mesma precisão do cristal. Então por isso que essa frequência ela é múltipla, né, do cristal. Tem todo um algoritmo de controle, né, para fazer esse PLL, mas não envolve não envolve o propósito desse curso, né? Mas é interessante a gente saber que existe e como que esse cristal 24 MHz permite que a gente opere numa frequência de 170 MHz. Então aqui a gente tem a árvore de clock do microcontrolador, né? Então aqui é o que eu comentei, ó, tem osciladores externo e oscilador interno. Então nesse multiplexador aqui que é feita a seleção de qual vamos utilizar. Então, baseado nisso, ele entra aqui no PLL, que ele dá as frequências multiplicadas e distribui nos barramentos. Então, aqui eu tenho a frequência do barramento que vai para o DNA, vai para o sistema de fato. Tem o APB1, né, que tem aqui os periféricos associados a ele, que é os timers, os ART, I2C. Tem o APB2, né? Tem aqui também os periféricos associados a ele, que é o Team Timer aqui também, Timer de alta resolução, que é o Garretin, outros ART. Então temos aqui uma árvore de clock. Então o clock ele vem do PLL e vai sendo distribuído para os barramentos, sendo que os barramentos a gente pode ter divisão de clock para usar um clock menor. Então lá no STM32, antes disso, né, para a gente configurar qual fonte de clock o nosso microcontrolador vai usar, isso é feito através de registradores de configuração, né? Só que para manipular esses registradores de maneira manual, que é feito
no Reset and Control, Clock Control, é um trabalho bem chatinho de se fazer de maneira manual. E também, além de configurar os bits certos nos registradores, você tem que fazer isso numa sequência correta. Então, é muito fácil de errar. E nesse curso, a gente vai utilizar a ferramenta da interface, da API, né, da STM32, que ela fornece um... Eu achei sensacional essa ferramenta, porque ela dá uma visão muito intuitiva de como está organizado o clock. E também, caso você selecione um multiplicador aqui, por exemplo, que dê mais clock do que o sistema possa fornecer, ele já acusa o erro. Coisa que, se você for fazer aqui de maneira manual, você não vai ter ideia de que isso vai acontecer. Se você ali colocou um bit errado, já vai dar ruim. Então a gente vai usar essa ferramenta aqui para configurar o clock. Nos próximos projetos a gente vai abrir, já vai configurar do jeito que vamos fazer, né? Então aqui a gente vai selecionar aqui o clock externo. A partir do momento que a gente seleciona o clock externo, que é 24, a gente vai ter que em vez de dividir por 4 aqui, a gente vai ter que dividir por 6 para dar os 170 MHz. Então a aula de hoje era isso, só para passar uma visão intuitiva ali do clock do sistema. E obrigado.